Bom, é sabido que não existe só uma maneira de medir ângulo, né? O que nós conhecemos de maneira mais comum é o grau. O grau é um jeito de medir aí que implica na divisão de uma circunferência, né, em 360 arcos de mesma medida. O objetivo desse vídeo não é definir grau ou radiano, mas sim passar como que eu transformo de grau para radiano. Ambos são maneiras, insisto, de medir aí ângulos, tá bom? Então você vai eventualmente usar essa ideia aqui, olha, 180 graus, 180 graus equivale a π radiano, tá? Então é isso, né? Basicamente é isso. Vamos supor aqui, ó, que nós queiramos expressar aqui 120 graus em radianos. É uma medida muito técnica, muito comum de aparecer também. Então essa transformação é importante saber. Então olha só, o que eu vou fazer? Uma regra de 3, né? Uma regrinha de 3 aqui. Então, ó, eu sei que 180 graus equivale a π radiano. Minha pergunta é, 120 graus equivale a quantos radiano? Essa é uma regra de 3 simples, comum. Você multiplica cruzado aí, tá? E aí você tem 180x, 180 graus vezes x, né? Jeito mais correto, igual a π radiano vezes 120, né? Estou fazendo a regrinha de 3 de multiplicar cruzado, ó. Vezes 120 aqui, 120 graus. No dia a dia, nós não vamos ficar usando a medida de grau e rad ali dentro da regra de 3, né? Eu já explico por quê, mas nesse exemplo eu vou fazer, né? Para que fique aí clara essa explicação. Então, olha, você tem que isolar o x, né? Então, 180 está multiplicando, a gente divide por 180. Então, vai ficar assim, ó, π rad, do outro lado, vezes 120 graus, tudo isso dividido por 180 graus. 180 graus. Então, quando você faz divisões, né, as unidades de medida também cancelam. Ó. Você está dividindo grau por grau aqui, ó. Tá? Então, a unidade de medida grau some aí. E aí você fica com a unidade de medida radiano. Tá? E aí você termina essa continha, é claro, né? Óbvio, ó. Aqui você tem 120 em cima, 180 embaixo. É possível fazer uma simplificação. Primeiro zero aqui, né? Posso dividir por 10 em cima e embaixo. Fica 18 embaixo, 12 em cima. Você pode ainda dividir por 6. Divide por 6 aqui, ó, é possível para os dois. E aí vamos ver quanto que isso dá. Ó. Vai ter que x é igual a π rad, tá? Vezes, olha só, 12 por 6 dá 2. 18 por 6 fica 3. Só para organizar melhor nossa resposta, né? Deixa eu pegar esse 2, como é um produto, uma multiplicação, não faz mal escrever o 2 lá no início. Então, 2π sobre 3 radiano. 2 terços de π, tá certo? É isso que equivale em radiano aí os 120 graus, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Alguns, pessoal, já fica o macete aí para você, ó. Você já vai pensando, por exemplo. Opa, agora é B, né? Às vezes você consegue até evitar a regra de 3, né? Pensa aqui no 90 graus, ó. 90 graus em radiano. Então, você tem que, se 180 ó, graus equivale a π radiano, né? Você está se perguntando aí, 90 graus equivale a quanto em radiano? Não precisa fazer regra de 3 para isso, né, gente? Ó, 90 é metade de 180. Então aqui você já tem de cara que x é exatamente metade de π radiano, né? Então x vai ser igual a π rad sobre 2, π sobre 2 radiano, tá bom? Então vamos evitar a conta desnecessária aí, ó. Até a outra aqui, ó, o 120,
você também conseguiria fazer com esse pensamento, tá? 120 aqui, ó. Com um pouquinho de prática, você consegue já perceber o 2/3 aparecendo, tá? Aqui, vamos ver mais um exemplo aqui. C. Opa. C. Vamos pegar aqui 150. 150 graus em radiano. Bom, vamos lá. Você tem que 180 graus equivale a π radiano. 150 equivale a quanto? Né? Equivale a x. Você consegue perceber aqui, a regra de 3 sempre dá certo, tá, gente? Então vamos dialogar um pouco diferente aqui para ter uma alternativa, ó. Você consegue perceber com um pouco de prática aí, ó, que o 150 e o 180 eu consigo achar um múltiplo entre eles aqui que é o 30 graus. Não é verdade? Eu consigo fazer isso. Então, 30 graus, se eu conseguir saber quantos radianos, né, tem aí, basta eu multiplicar por 5, que aí eu caio no 150. Mas olha, o 180 para virar o 30, eu tenho que dividir por 6. Tá entendendo o que eu tô falando aqui, ó? 180. Se eu divido por 6, eu tenho exatamente 30 graus, que é o que eu tô precisando. Mas 180, ó, 180 não equivale a π radiano? Então, aqui eu não quero dividir por 6, divide o π por 6 também. Então, aqui você vai ter o 30 graus, ó. Certo? Bom, se eu tenho 30, eu sei que se eu multiplicar o 30 por 5, eu vou ter os 150 graus. Ué, então é só multiplicar por 5, então vem cá, ó, pega o π sobre 6, radiano, e multiplica ele por 5 também. E aí, tá vendo que você fugiu da regra de 3? Dá 5π sobre 6. Pode fazer a regrinha de 3 ali multiplicando cruzado, que vai dar 5π sobre 6. Fiz essa letra C com esse pensamento porque o 120 também daria para fazer dessa maneira, tá? Não é para confundir, gente, ó. A regra de 3 sempre vai dar certo, tá? Pega aí essa letra C como exemplo, só como uma alternativa. Você já praticou o suficiente, já entendeu que a regra de 3 funciona? Então começa a pensar em métodos mais rápidos, porque quando você pratica um pouquinho, esse método aqui ele pode ser muito mais ligeiro do que o método da regra de 3, né? Você já vê o 30 ali, já multiplica por 5 e acabou a questão, tá? Acabou a conversão aí, tá bom? Então é isso, é só fazer regrinha de 3 sempre vai dar certinho.